você. Você já teve o sonho de ganhar muito dinheiro? Ser tão rico, mas tão rico ao ponto de conseguir resolver todos os problemas com a sua conta bancária? Durante muito tempo, esse foi o meu sonho. E posso te falar, eu acreditei que era impossível. Os meus pais passaram 18 anos guardando dinheiro para quando eu fizesse 18. Em uma semana, eu perdi tudo. Pela primeira vez na vida, eu senti o peso da ignorância caindo sobre os meus ombros. Naquele momento, eu duvidei de mim. E eu tive que escolher entre dois caminhos: aceitar o meu fracasso e desistir, ou fazer da minha ignorância a semente para algo muito maior. O caminho que eu escolhi, na verdade, a história que eu vou te contar, é a história da semente mais incrível que eu já plantei. De 2010 a 2016, eu fiz entrevista num banco e fui recusado. Fiz outra entrevista e fui recusado. Fiz outra entrevista e fui humilhado. Chorei. Me senti fracassado, mas não desisti. Trabalhei e fundei meu próprio escritório de investimentos. Até que eu percebi que o peso da ignorância esteve sob os meus ombros e também estava sob os ombros da maioria dos brasileiros. Nesse momento, o meu sonho mudou. E o Thiago Nigro virou primo rico. Então, eu gravei um vídeo, ninguém me assistiu. Gravei. 100 visualizações, 1000 visualizações, 1 milhão de visualizações. Eu cresci, me tornei um dos maiores educadores financeiros do país. Escrevi um livro, tornei esse livro um best-seller. Fiz o maior treinamento de finanças do mundo. Uma alegria estar aqui com vocês. O futuro está com vocês. Vocês poderão construir um Brasil melhor, um país melhor. A energia dos primos é algo inexplicável. Assim, 10 mil pessoas. Estamos emocionados, porque é impossível ver isso aqui. Não acreditaria. O somatório de todas as habilidades que esse rapaz tem o transformou em empresário. E tenho muito orgulho da trajetória dele. Mas o fato é que o Thiago se tornou realmente um grande empresário. Ele é um fenômeno. O Thiago é um fenômeno. Ele se tornou um fenômeno, não apenas um fenômeno de comunicação nas redes sociais, de engajamento com o seu público, de compromisso com eles, e não é por acaso que ele se tornou esse empreendedor. Idade não é absolutamente nada. Você pode começar alguma coisa com 40 anos, com 50 anos e começar o empreendimento. Até porque é o seguinte, o Thiago é youtuber, o Thiago ele é investidor, ele é educador financeiro, ele é tudo isso. Mas o nosso primo ficou rico mesmo, empreendendo. E, mesmo conquistando tudo isso, eu percebi que eu nunca conseguiria mudar a vida de milhões de pessoas sozinho. Eu percebi que o primo rico precisava se tornar o grupo primo. E primeiro veio o Bruno Perini, veio o PrimoCast, os sócios, os economistas e o dinheirão. A gente passou a impactar a vida de 20 milhões de pessoas todos os meses. Em seguida, transformamos o conteúdo restrito às melhores faculdades em um conteúdo acessível. A gente criou a FinClass. Hello, I'm Howard Marks. A gente se juntou com a Speech e a gente se aliou com a Top Invest. Assim, o Grupo Primo passou a ter mais de 100 mil assinantes. Mas a gente não queria parar. A gente queria dar o caminho das pedras para os investidores e empreendedores do futuro. Veio então o Equity Mais e a nossa linha de MBAs. Eles se juntaram ao do Meu Milhão e ao Viver de Renda, para especializar mais de 100 mil pessoas todos os anos. Mas e se a gente for além? Se de fato a gente ajudar as pessoas a construir patrimônio pelo resto da vida delas? E então nasceu a Grão e veio também a Portfel, que conseguiram bilhões de reais sob gestão em apenas um ano. E então, a gente vem transformando a vida de milhares de pessoas por meio de produtos financeiros justos e por meio de uma consultoria independente, sem conflitos de interesse. Sem contar ainda todas as outras empresas que fazem parte do nosso grupo e nos ajudam a ser o maior ecossistema de finanças do Brasil.
Por isso, da próxima vez que você acreditar que o seu sonho é impossível, eu quero que você se lembre do dia de hoje. Porque um sonho impossível gerou o Grupo Primo. E a mesma semente que mudou a minha vida é a semente que eu vou dar nas suas mãos hoje. Prepare-se, porque o dia de hoje vai marcar o renascimento da sua vida financeira. Meu nome é Thiago Nigro e esse é o fim dele. Boa noite. Como vocês estão? Que honra estar aqui com vocês, estou muito feliz. Obrigado pelo convite, a turma da iFood Benefícios. E eu estava perguntando para eles, né? Quem estará ali na plateia? Quem são essas pessoas? E aí eu comecei a descobrir quem são vocês. E a gente está aqui com a Almerinda do McDonald's, Gabriel Hoffman da Gupi, Natália Stark da Total Pass, a gente está com o Gesiel de Allianz Parque, Jéssica Bezerra da Cacau Show, que aliás vai ser um parque incrível daqui a pouco, né? Não é? Que coisa que vocês estão fazendo, né? É a maior montanha-russa da América Latina, é isso? Que absurdo, o Ale, ele é muito visionário. E aí tá Renê também Soares do G4, Flávia Pontes da Pets, Pedro da Elo, André da Hyundai. Ou seja, é muita gente boa. É muita gente boa. Isso foi importante para mim porque, imagina só, né? Eu sou só um garoto e eu precisava de alguma forma contribuir com vocês. O que eu traria para vocês? Então eu usei isso para preparar a apresentação que eu trouxe aqui para vocês. Então eu trouxe 4 pilares que de alguma forma fazem muito sentido para o nosso negócio. São grandes aprendizados e eu espero que faça sentido também para o negócio de vocês. E pegando um pouco do gancho aqui do Diego, que é um cara que, putz, eu super admiro, a gente já gravou junto várias vezes, faz anos que a gente se conhece, desde muito antes de ele ser CEO. Eu gosto muito do jeito dele de pensar. Não é loucura olhar para o resultado do iFood hoje, tendo conhecido toda a trajetória dele e imaginar onde vai chegar o iFood de uma forma geral, com todos os novos projetos. Então, estou muito feliz em estar aqui, tá? Eu trouxe então os 4 pilares do nosso ecossistema que acho que fazem sentido serem compartilhados. Então, no final desses próximos, talvez, 20 minutos aqui, se eu conseguir correr, a ideia é que você entenda como construir um negócio que cresce sem depender só de você, ou seja, está falando de um business que seja escalável, com um modelo que gera valor e se sustenta ao longo do tempo, então um business que continua crescendo e escalando ao longo do tempo, guiado por uma visão clara e objetiva e com uma gestão que transforma cada cliente em um defensor da sua empresa. Tá? Essas são as 4 coisas que eu prometo aqui para vocês hoje. De uma forma resumida, esses daqui vão ser os 4 pilares que a gente vai abordar. Tá? Escala, modelo de negócios, visão e gestão. 160 slides em 20 minutos. Vocês estão preparados? E ó, vocês já mudam o tempo aqui que vocês botaram para mim, hein? Já estou avisando antes. Vamos lá. Escala. Você precisa ter o melhor produto para ser o maior? O que vocês acham, sim ou não? Quem tem o melhor produto geralmente é o melhor? É o maior? É o que ganha no mundo dos negócios? Sim ou não? Você trabalha numa empresa, você é sócio provavelmente de um negócio. E quando a gente fala do seu business, eu tenho certeza que tem concorrentes com produtos de menor qualidade que você, muitas vezes maior do que você. Por que ele é maior do que você muitas vezes? Então eu trouxe uma história rápida aqui. Em 1934, a gente tinha uma hamburgueria chamada Wimpy, e a gente tem em 1940 uma hamburgueria chamada McDonald's. E quando a gente olha para essas 2 empresas, e a gente fast forward a alguns anos, em 1970, a Wimpy tem 1.000 estabelecimentos abertos. McDonald's, 1.500 estabelecimentos abertos. Gigantesco, um crescimento absurdo para ambas as empresas. É uma coisa de louco. Qualquer pessoa que olha para isso vai entender como um case bem sucedido. Agora a gente dá um fast forward mais uma vez, e a gente tem 545 lojas aqui contra 41.800 lojas ali. Quando a gente olha para a receita, então, é uma coisa extremamente diferente. Uma fatura 8 milhões, a outra fatura 25 bilhões. No final das contas, quase 3.000 vezes mais. Qual que é a diferença entre elas aqui? A diferença entre elas é uma palavrinha chamada escala. A escala é a grande diferença entre elas. E todos vocês aqui, vocês estão aqui para escalar o negócio de vocês. O iFood vem escalando o negócio deles absurdamente rápido. Então, quando a gente olha para esses 2, a gente percebe que os 2 eles começaram pequenos, mas um decidiu escalar. Então, qual que é a reflexão?
A gente tem a melhor pizzaria do mundo. A melhor pizzaria do mundo é a maior pizzaria do mundo? Não é a maior pizzaria do mundo. A gente tem a melhor hamburgueria do mundo. Ela é a maior hamburgueria do mundo? Também não é a maior hamburgueria do mundo. E quando a gente fala do banco, é a mesma coisa. O melhor banco do mundo também não é o maior banco do mundo. Petrolífero é a mesma coisa. Em todos os segmentos, geralmente, é isso que acontece. Mas se tem um padrão, por que isso acontece? Tem que ter um motivo por trás. E essa foto que vocês estão vendo é uma empresa que vende palha italiana. Alguém já comeu palha italiana aqui? É muito bom esse negócio. Nossa, como é bom esse negócio. E essa empresa era da minha mãe. A minha mãe fazia a melhor palha italiana do mundo. Sem conflito de interesse, era a melhor palha italiana do mundo. Mas de fato era muito gostosa. E aí eu lembro que eu cheguei para um amigo meu e falei, essa empresa vai bombar porque tem a melhor palha de todos os tempos. Eu nunca vi nada parecido. É realmente muito bom. E ele chegou para mim e disse, não, Tiago, essa empresa não vai bombar, não vai crescer. Na verdade, acho que ela vai talvez ficar no meio do caminho. Eu falei, por quê? Ele falou, porque não ganha a empresa que tem o melhor produto. Então, no final das contas, não são as empresas que têm os melhores produtos que são as maiores empresas. O segredo está aqui. O segredo está nessas duas palavras, nesses dois conceitos. Está em distribuição e escala. Distribuição e escala. Quem tem a maior distribuição ganha. Quem tem a maior audiência ganha. Quem tem a maior escala ganha. Então, a Alessandra vi que estava falando das franquias. Vocês estão com quantas unidades? 300? 300 unidades, não é? 300 unidades. Se às vezes vier alguém que é um médico, por exemplo, para recomendar alguma coisa, e chegar ela e o marido, e eles virem recomendarem a mesma coisa, eles provavelmente vão ter muito mais impacto, porque eles são muito maiores, são muito mais conhecidos. Então, quanto maior a distribuição, geralmente maior é a vitória. E nos negócios de vocês, a reflexão é, vocês controlam a narrativa? Vocês têm um caminho para controlar a narrativa perante o cliente de vocês? Porque se vocês não tiverem, não é que vocês não vão dar certo, é claro que não, todos vocês têm sucesso aqui. Mas vocês poderiam dar muito mais certo, ter uma atração muito mais poderosa no lançamento de produtos. No Grupo Primo, a gente tem esse gráfico, por exemplo, onde a gente soma todos os nossos seguidores no grupo. Atualmente a gente tem 29,4 milhões de seguidores no grupo, distribuídos em algumas redes sociais que a gente tem. Isso vem crescendo cada vez mais. Mais ou menos metade das pessoas que nos assistem não são inscritas nos nossos canais. Então hoje a gente fala com mais ou menos 60 milhões de pessoas por mês. Isso daqui dá um poder para a gente de tração muito grande. E isso daqui é uma das grandes forças do Grupo Primo que fazem com que a gente tenha atingido o nosso resultado, que faz com que a gente cresça cada vez mais. O Grupo Primo passou por uma rodada final do ano passado e a gente foi avaliado em 1,2 bilhão de reais. Então a gente começou, cresceu e está crescendo em um ritmo aceleradíssimo. Por quê? Por causa também da nossa distribuição. Quando a gente fala de distribuição, existe um processo. Existe um processo. Isso daqui se aplica tanto a um negócio, mas muito mais a uma pessoa. Porque a gente está falando de um grau de escala. E como a gente quer uma escala muito maior, a gente tem que entender de onde começa esse processo de escala. Imagina que todos nós vendemos a nossa hora em algum momento. Eu, por exemplo, era garçom no Outback. Eu era barman também às madrugadas. Depois a gente passa por um momento onde a gente vende um produto. Então a gente começa a ganhar não sobre as nossas horas trabalhadas, mas sim sobre a margem de uma venda de um produto que a gente tem. Depois a gente pode vender um projeto, que é onde a gente começa a vender projeto para as pessoas que trabalham comigo. Então no caso do iFood, quando você tem entregadores, eles estão comprando um projeto. É outro grau de escala. E aí você tem o último grau de escala, que é onde você tem o equity. O equity é quando você pode vender uma parte da sua empresa. Aqui é onde você tem um grau de escala muito maior. E quando a gente fala dessas coisas, a gente já esteve em todos esses momentos, em especial no Grupo Primo. A gente passou por tudo isso. A gente passou por todas essas etapas antes de escalar do jeito que a gente escala hoje. Lá atrás, a gente vendia alguns cursos, depois a gente fundou o Primo Rico e depois a gente virou o Grupo Primo. Então aqui a gente tinha um business. A gente tem um business que não depende de uma única pessoa, uma única figura. Hoje a gente tem mais de 1.000 colaboradores na nossa empresa. Então o iFood é gigantesco, tem 8.000. A gente tem 1.000. Não é tão gigantesco quanto 8.000, mas a gente começou com 1. E hoje a gente tem 1.000. E a gente também vem crescendo muito rapidamente.
Então, o que eu acredito? Eu acredito que a gente tem uma matriz, né? Não uma matriz, na verdade um gráfico, onde a gente precisa tomar cuidado com a ineficiência das nossas escolhas. Então, de um lado a gente tem a escala, quanto mais para a direita mais escala, e quanto mais para cima mais qualidade, ou personalização, ou gourmetização, ou como vocês quiserem chamar. Tá? De um lado a gente tem o McDonald's, do outro lado a gente tem a melhor hamburgueria do mundo, por exemplo. Esse aqui é o maior hambúrguer, é o melhor hambúrguer do mundo. A gente tem aqui no meio uma empresa chamada Wimps, que eu mostrei para vocês, que é o McDonald's que não escalou. Então, no final das contas, sempre que a gente está aqui, ou seja, sempre que a gente está subaproveitado, sempre que a gente está ineficiente, a gente nunca vai atingir nosso resultado. Então, no final das contas, como que a gente vai escalar o nosso negócio rapidamente? E agora a gente vem para o nosso segundo pilar. O primeiro pilar, a gente fala sobre distribuição. Esse é o segredo, distribuição. Você precisa controlar a narrativa. Você precisa ter um poder de fala com o seu cliente diretamente. Então, quando a gente lança alguma coisa, a gente tem 30 milhões de pessoas que são inscritas para nos ouvir de alguma forma. Essa é a primeira coisa, precisa ter uma distribuição forte. Depois disso, o que a gente faz? A gente quer escalar mais a nossa empresa, o nosso negócio. A gente precisa de mecanismos de escala, alavancas de escala. E quando a gente fala disso, o maior aprendizado que eu tive até hoje é o seguinte: ganha sempre quem tem o melhor modelo de negócio com o maior exército de vendas. Sempre ganha quem tem o melhor modelo de negócio com o maior exército de vendas. Esse é o que mais escala. Essa é a empresa vencedora no longo prazo. Porque se você tiver um belo modelo de negócio, mas não tiver um exército de vendas, você vai perder de quem tem. E se tiver um belo exército de vendas sem um bom modelo de negócio que empilha, você também vai perder. Então a gente vem para o segundo pilar, modelo de negócio. A gente precisa de um modelo de negócio importante que escale. E quando a gente fala de modelo de negócio, tem vários. Tem um bom, tem um médio, tem um ruim. Isso funciona como você pedalando de bicicleta. Imagina que eu estou pedalando. Alguém pedala aqui todo dia ou não? Alguém pedala? Tem ninguém saudável aqui? Temos uma? 2? Mas você pedala com a roupinha, aquela roupinha a vácuo ali? Você também? Estão aparecendo os corajosos. Cara, é loucura isso, né? Imagina que você vai pedalar com a roupinha a vácuo ali. Pá! Você vai pedalar mais ou menos de 15 a 20 km por hora. No reto. Se você parar de pedalar, o que vai acontecer com a bicicleta? Parei de pedalar. Ela vai andar mais um pouquinho e ela vai parar. Então ela continua andando um pouquinho, mas depois para. Se eu for pedalar na subida, eu vou pedalar mais ou menos de 6 a 12 km por hora. Se eu paro de pedalar, o que acontece? Ela para imediatamente e ela volta e eu caio no chão. E se eu encontro um jeito de pedalar na descida, eu posso nem pedalar, que eu vou começar cada vez ir mais rápido. Eu não preciso mais fazer força e eu vou indo cada vez mais rápido. Isso daqui são modelos de negócio. Se você tem um modelo de negócio ruim, é como pedalar na subida. Um modelo de negócio médio é como você andar reto. E um bom modelo de negócio é você colocar uma força, uma pressão, uma energia inicial e depois ele roda sozinho. Então, quando a gente fala de um negócio de cigarro, por exemplo, isso aqui é um modelo de negócio perigoso. Por quê? Porque as pessoas que consomem, elas têm problemas, tem legislação contra isso, cada vez a gente tem menos gente utilizando, então a gente tem um modelo de negócio muito perigoso. No nosso caso, que trabalhamos com investimentos lá no Grupo Primo, para pensar, se a gente for comparar todos os países com o Brasil, cara, no Brasil a gente tem quase ninguém investindo. A gente tem 5 milhões de pessoas investindo no Brasil contra números bizarramente maiores em outros países. Então, 2% da nossa população investe contra, até num país subdesenvolvido também, 3% da população investindo, ou um outro país como 15% investido. Então, quando a gente olha para modelo de negócio, a gente tem que olhar para cases que já existem. Porque a única diferença entre essas duas coisas é esse grande modelo de negócio. Por que a diferença é o modelo de negócio? Porque quando a gente vai pensar numa grande estratégia das coisas, a gente tem que pensar por onde começar. Por onde que geralmente as pessoas começam um negócio ou elas começam a pensar no modelo de negócio? Elas começam daqui, elas começam do lado de fora, elas começam da ideia, do design do vídeo, dos frameworks, do copywriting.
É daqui que elas começam. Da onde que a gente começa o modelo de negócio? A gente sempre começa daqui. Sempre começamos daqui, no Grupo Primo. Isso é o que a gente faz. Então, primeiro a gente tem uma audiência. Depois a gente fala, audiência, o que você quer comprar? E agora eu vendo para eles e construo todas as outras coisas. E as pessoas geralmente pensam diferente da gente. Eu acho que é muito mais complicado. E como a gente começa daqui, eu geralmente busco negócios validados. Então, para dar um pequeno exemplo para vocês, tem um negócio nos Estados Unidos chamado Creative Planning. A Creative Planning começou com esse cara chamado Peter Mallouk. Ele atingiu um patrimônio muito alto, entrou na lista dos 500 homens mais ricos do mundo atualmente. Só que em 2004, quando ele comprou essa empresa tinha 34 milhões de dólares. Não bi, 34 milhões de dólares. Essa empresa foi crescendo, aumentando os ativos dela sob gestão, até que ela chegou em 345 bilhões de dólares hoje sob gestão. Isso significa o quê? Significa que ela saiu daqui de 30 milhões de dólares para 345 bilhões de dólares. E ela foi avaliada em 23 vezes o EBITDA, valendo então 16 bilhões de dólares. Quando a gente olha para cases como uma XP, a XP fez a mesma coisa, modelando um business já bem sucedido lá fora, que era Charles Schwab. Então ela pegou o que aconteceu, modelou isso e acabou dando também muito certo. E agora a gente olha para um business que já existe, que já deu certo lá fora, e a gente mira nele para a gente se inspirar. Porque a gente olha para esse business e fala, caramba, a gente está ali no começo. A gente olha para algo que já aconteceu, em especial fora do nosso país. Então a gente usa de inspiração coisas fora daqui, para a gente entender o que já foi validado. O Grupo Primo está aqui no comecinho, tá? Então, no final das coisas, a gente quer algo que seja exponencial. Não faz sentido investir nosso capital em algo que não seja exponencial. No nosso mercado, já que a gente trata de investimentos, a gente quer gráficos como esse. A BlackRock, ela cuida de mais de 10 trilhões de dólares, e isso daqui é o dividendo pago por ação, por ano, na BlackRock. Então, em 2003, ela pagava 40 centes de dólar por ação de dividendo. Em 2023, pagou mais de 20 dólares de dividendo em ação. Isso aqui dá um crescimento de 50 vezes. E o que eu sempre mostro para o meu time, então vocês como líderes, a gente tem sempre o desafio de fazer o nosso time pensar aqui na frente. Então, quando o Diego fala de stock options, hoje a gente tem 60 sócios da nossa empresa. O desafio é fazer o nosso time olhar para cá. Porque geralmente o colaborador que está aqui, ele só está olhando para esse ano ou no máximo para o próximo. Então, para o nosso time, eu sempre mostro, é para lá que a gente está indo, mas é aqui que a gente está. Olha o que vai acontecer. E quando a gente fala de modelos de negócios exponenciais ou coisas que podem ficar realmente grandes, eu gosto muito de olhar para essa lógica. Essa lógica, ela parece complicada, mas ela é muito simples. Porque ela vai mostrar o cap do nosso negócio e aonde que a gente vai chegar. Então, pensa assim, eu tenho o inflow e outflow. Inflow que entra, outflow é o que sai. Ali em cima eu tenho o new customers por month, então eu tenho o número de clientes novos por mês, e eu tenho o churn desses clientes por mês. Depois eu tenho a receita média gerada por cada cliente, o churn, e depois disso eu tenho novos clientes e o churn. Então vamos fazer uma conta rápida aqui. Imagina que eu tenho 30 clientes aqui. Eu tenho 30 clientes e eu tenho um churn de 10% ao ano. Se eu tenho 30 clientes e um churn de 10% ao ano, isso daqui ele é um número muito importante para mim. Porque imagina, se eu capto 2 clientes por mês, para um exemplo hipotético, e eu tenho um churn de 10% nesse caso, eu tenho um limite máximo de 20 clientes que eu posso atender. Então não importa quantos clientes eu tenho hoje, se eu capto 2 clientes por mês e tenho um churn de 10%, eu vou chegar em 20 clientes no máximo. É isso que vai acontecer. Só que o que vai acontecer é que eu vou encolher de 30 clientes para 20, lembrando que eu tenho 30 clientes aqui, se por acaso eu tiver um churn nesse patamar. Então eu vou captando cliente, eu vou tendo churn e eu vou tendo um cap de número de clientes máximo que eu vou ter. Só que com o passar do tempo, eu preciso ver quanto de dinheiro que esse cliente me gera na média. Esse cliente vai me gerar R$1.000 de receita. R$1.000 de receita, por exemplo, com um churn de 10%, significa que o valor do meu cliente no tempo vai ser de R$10.000. Então aqui eu entendo o cap máximo de cliente que eu vou ter. Aqui eu entendo o valor do cliente no tempo.
Então, um cliente para mim vale 10 mil reais. Por que isso aqui é importante? Isso aqui é importante porque eu tenho o valor do cliente no tempo contra o custo de aquisição desse cliente. E eu não vou ver quanto que esse cliente me dá dinheiro no mês. Eu preciso ver quanto dinheiro que esse cliente me dá ao longo da vida dele, para eu poder entender o quanto que eu posso pagar para ir atrás desse cliente. Se eu tenho um cliente então, que me dá 10 mil reais aqui de valor, eu posso pagar um valor interessante para buscá-lo. Só que a gente tem a terceira parte da equação, que é, se o valor do cliente é 10 mil reais, e eu tenho aqui 10 mil reais de receita por novo cliente então que entra, e eu tenho um churn por mês de 10%, significa que o meu negócio tem um cap máximo de 100 mil reais de receita. Então você consegue prever, de acordo com as estatísticas, até onde o seu negócio pode chegar. Isso daqui a gente chama de cap out. Cap out é o máximo que a sua empresa pode chegar de resultado, de acordo com essas métricas, e você começa a mexer nessas métricas. Então a gente consegue ter um gráfico onde a gente entende quanto que pode valer o nosso negócio lá na frente, partindo do pressuposto que isso daqui é o resultado máximo que a gente pode ter. Só que aí a gente tem um indicador importante, que todos vocês deveriam olhar, que seria o Golden Ratio. O Golden Ratio é o seguinte, eu vou pegar o referral, ou seja, quantos por cento dos meus clientes me indicam, sobre o quanto de clientes que eu tenho que estão indo embora. Então, se eu consigo uma taxa onde eu tenho mais indicação por cliente do que número de clientes que saem, eu tenho um churn negativo. Então, o meu cap out, ele sai de 80% a 90% e ele passa de 100%. Então, eu entendo que eu tenho um negócio agora que realmente ele é exponencial. Um negócio que não tem limite de crescimento. Então, quando a gente começa a trazer isso tudo para o mundo dos números, eu consigo construir uma visão de longo prazo para o nosso negócio. Porque como que os business geralmente fazem contas hoje? A gente tem um budget, então eu tenho um budget de 10 mil reais, por exemplo, eu tenho 25 reais de custo de aquisição por cliente, então eu só poderia captar 400 clientes ao longo do ano, por exemplo. Só que se eu inverter o CAC e o CAC ficar negativo, eu teria então um limite infinito de clientes que eu poderia captar. O que significa isso? Se eu pago para adquirir um cliente, eu tenho um limite, que é o meu budget. Se eu não pago para adquirir o cliente e é o cliente que me paga, esse limite ele já ficou muito, muito diferente. Eu vou explicar para vocês a lógica do CAC negativo. Porque veja que aqui eu tenho plataformas de assinatura, produtos de educação, os clientes eles compram a educação e depois eles viram clientes de um serviço de longo prazo nosso. Então olha o que aconteceu no ano passado. A gente gastou, por exemplo, 23 milhões em tráfego, a gente gerou 1.600.000 leads, a gente fez 472 mil vendas, a gente fez 189 mil vendas únicas e a gente gerou 242 milhões de faturamento em curso. Isso aqui é produto de educação. Significa, então, que os meus clientes me pagaram 242 milhões em educação e eu paguei em tráfego para ir atrás desses clientes 23 milhões. Então, no final das contas, os clientes me pagaram 219 milhões líquido nesse caso. Só que, como que eu enxergo isso daqui? Esse daqui não é o meu negócio principal. Isso daqui é uma forma de eu gerar funding, de eu gerar captação de clientes, para apresentar eles para o meu core business. Então, cuidando do dinheiro dos nossos clientes, onde a gente tem um negócio de longo prazo e mais exponencial, a gente captou 49 mil leads vindo daqui, 3 mil clientes vindo daqui, quase 2 bilhões de patrimônio, que geraram 25 milhões no ano passado, e que esse ano aqui vão gerar quase 140 milhões. Então, qual que é a lógica aqui? A lógica é, isso daqui foi pago pelos meus clientes para que eu pudesse captar eles. No final das contas, os clientes estão me pagando para eu captá-los, ao invés de eu pagar para captar meu cliente. Então, se você faz isso, cara, qual que é o impacto disso na sua verba de marketing? Qual que é o impacto disso no crescimento do seu negócio? Então, trazer o CAC para um número negativo é muito poderoso, porque você não tem mais limite. Então, a sugestão aqui, e é o que a gente faz no Grupo Primo, é vender algum produto ou serviço para o seu cliente, de tal forma que ele mesmo pague a própria aquisição. Então, a solução sempre vai ser vender mais para o mesmo cliente.
tá? E a gente sempre começa por aqui, olhando para o Oceano Azul, ou seja, onde que a gente tem mais oportunidades para a gente poder remar, tá? No nosso caso, a gente sempre olha para o número de investidores, tá? Aqui, para cada 743 investidores no Brasil, tem apenas um único profissional no mercado, e lá fora, isso daqui é extremamente diferente. Eu estou indo muito rápido, gente, por causa do tempo aqui, mas qual que é o benefício de a gente ter a nossa própria audiência e que eu acho que todas as empresas hoje deveriam construir audiências, né? O Diego vai em podcasts, produz conteúdo nas redes sociais. Eu acho que todos os líderes hoje deveriam fazer isso, porque isso aqui reduz o custo de aquisição e controla a narrativa. No nosso caso, cara, a gente teve um bordão lá atrás muito forte, onde a gente acabou criando o Chora Banco, né, para fazer os clientes investirem com a gente na época. A gente diminuiu taxa de fundos de investimentos, a gente criou lives cedo e de noite também durante as pandemias. Eu fui no banco ver que previdência eles me ofereciam e criei um movimento, né, para a gente poder oferecer depois uma previdência melhor. Então, a grande conclusão sobre isso é que não é sobre o que você vende, é sobre o que você defende. Então, não é oferecer um produto, é o que você defende na sua empresa. Porque não é sobre o produto que você vende, não é isso que vai fazer o seu colaborador ficar, não é isso que vai fazer o seu cliente ficar. É sobre o que você defende, isso aqui é muito mais importante. Tá? E no final das contas, o cliente sempre tem que estar em primeiro lugar, e é por isso que no nosso negócio a gente teve alguns bons resultados nas nossas principais linhas. Qual que é o terceiro pilar importante aqui? Visão. E vamos dar uma pausa por um minuto. Alguém aqui já remou? Já remou em caiaque? Já? Caramba, muita gente remou em caiaque, pensei que ninguém tinha remado. Se você remar sozinho, você vai conseguir andar de 7 a 10 km por hora num caiaque. Se você adicionar mais uma pessoa no caiaque, o que acontece? Acaba? Fica mais pesado o caiaque, não fica? Só que o caiaque vai mais rápido também. Então, uma pessoa a mais no caiaque, você aumenta em 20% a velocidade. Se você adiciona mais uma pessoa no caiaque, ele vai ficar mais pesado, mas ele vai mais rápido também. Só que se você adicionar mais uma pessoa no caiaque, e essa pessoa estiver remando ao contrário, o caiaque vai muito mais devagar. Então, veja só, 4 pessoas, se uma estiver remando ao contrário, vai mais devagar do que uma pessoa remando sozinha. Isso é muito louco. 4 pessoas com uma apenas desalinhada, vai mais devagar do que uma pessoa remando sozinha. Então, no final das contas, o que a gente quer é gente alinhada, capacitada. É isso que a gente quer. A gente não quer boas pessoas apenas. A gente quer gente alinhada, remando junto, só isso. Então, o Diego falou muito sobre alinhamento e cultura. É isso, eu quero gente alinhada. No Grupo Primo, a gente tinha 7 colaboradores em setembro de 2020. 7. A gente foi para 311 colaboradores ali em quase 2 anos. Então, em 20 meses, a gente cresceu 304 pessoas. Qual que é o impacto disso na cultura? Problema. Então, a gente olhou para o nosso time, um monte de gente remando ao contrário. A gente falou, vamos tirar essas pessoas. Tiramos essas pessoas e o nosso resultado, que era esse, ele virou esse. Então, a gente reduziu o time, aumentou o alinhamento, aumentou o resultado, diminuiu o custo. A margem aumentou. Então, uma grande reflexão é, você não precisa de mais gente na sua empresa, você precisa de menos. Menos gente na empresa, não é mais. Mais gente só te atrapalha. É menos gente tóxica, é menos gente desaculturada, é só gente alinhada. É isso que a gente precisa. A gente fez cortes, né, quando as pessoas estavam fazendo, né, numa época recente. Tudo que a gente faz no Grupo Primo acaba virando mídia, né, faz parte do nosso dia a dia. Mas no final das contas, o impacto foi... A gente aumentou a nossa receita em 22%, reduziu o custo de pessoas em 40%, imagina o impacto disso na margem. Então, cultura ruim dá problema. Cultura ruim é churn de colaborador, menor produtividade, distração. A gente não quer cultura ruim. E no Grupo Primo a gente tem uma visão. A visão que a gente tem é a visão de ser o maior ecossistema de educação financeira e consultoria de investimento do Brasil. Essa é a nossa visão. Só que a visão, ela é muito importante e a gente peca nisso geralmente, que é de não ter uma visão ou de não passar a visão para o nosso time. Então, imagina o seguinte, alguém aqui faz barra? Você consegue fazer barra? Quem aqui consegue fazer pelo menos 10 barras?
10 é muito? Quem aqui, mas tem que ser sincero, quem aqui não consegue fazer nenhuma barra, tipo 0 barras? Não é possível. 0 ou 1 barra, levanta a mão. Tem gente que está me enganando. 3 barras. Imagina o seguinte, vocês que conseguem fazer 0, 1 ou 2 barras, o que mudaria na sua vida se você tomasse uma decisão agora de que você faria 10 barras no futuro? Você decidiu, estou com uma visão, eu vou fazer 10 barras. Daqui para frente, você vai começar a treinar, vai se alimentar melhor, vai dormir melhor, você vai chegar lá. Por quê? Porque agora você tem uma visão. Quando você tem uma visão, você desenvolve a estratégia para chegar lá, mas quando você não tem uma visão, você não sabe o que fazer. E no momento que você tem uma visão, o seu time precisa saber qual é essa visão. Porque se ele souber, ele vai fazer de tudo para concretizar essa visão. Tá? Então assim, o que eu entendo no nosso caso sobre visão? Eu entendo que a gente não deve perder tempo querendo inovar o tempo todo. Quando eu digo inovar, para mim inovação é diferente do aprimoramento, eu já vou falar sobre isso. Para mim a pessoa que fica inovando, ou a empresa que fica só tentando inovar, ela corre um grande risco. E eu não vou de desencontro com o que está sendo pregado aqui. Por quê? Porque para mim o aprimoramento é a inovação que vocês estão mencionando. Então para mim a empresa tem que aprimorar, o tempo todo aprimorar, temos que ser aprimoradores. A gente tem que ser fiel à nossa visão, a gente tem que seguir o caminho do esforço inteligente, fazer todo dia a mesma coisa, só que melhor, sempre melhor, sempre melhor. Porque tem 4 tipos de pessoas no mundo: tem os copiadores, replicadores, inovadores e os aprimoradores. Eu decidi ser um aprimorador, então eu pego o que está funcionando e faço melhor, faço melhor, faço melhor. Geralmente é isso. Mas uma visão sem foco é muito curta. Uma visão com foco, essa daqui sim tem muito resultado. É aqui que a gente deve focar. E quando a gente fala de decisões e esforço, não basta só falar sobre trabalhar duro. A gente tem que sempre buscar o trabalho inteligente. Porque tem uma diferença entre o trabalho inteligente e o trabalho em excesso. Aqui a gente tem esforço, aqui a gente tem resultado. Se eu aumentar o esforço, o meu resultado tem que aumentar muito mais. Isso daqui é um resultado escalável, que é fruto de uma excelente execução. Então eu preciso botar um esforço a mais e multiplicar esse resultado. Isso aqui é fruto de uma excelente execução. Quando eu digo de fazer a mesma coisa todo dia, só que melhor, é porque esse 1% melhor todos os dias, ele começa com pouca diferença, mas lá na frente muda tudo. São juros compostos, fruto das decisões inteligentes do nosso dia a dia. E em quarto lugar, para não me alongar aqui, porque já foi falado sobre gestão, no Grupo Primo a gente percebe também que precisamos de gestão, obviamente. Uma ponta a gente tem burocracia e processo demais, na outra ponta a gente tem burocracia e processo de menos, e a gente corre um grande risco. Né? Quando a gente é uma empresa pequena, a gente até aceita um ambiente mais caótico, a gente consegue ter resultado. Uma empresa grande assim, a gente tem problemas. Então a gente precisa passar pela linha do ok, que o Diego mencionou. Então, para trazer aqui os últimos aprendizados e últimas reflexões minhas, são basicamente o seguinte: 4 aprendizados. Primeiro deles, escala. Busque sempre o esforço inteligente e o resultado escalável. Isso aqui é a primeira coisa. Segunda coisa, modelo de negócios. Busque vender algum produto ou serviço para o seu cliente para ele financiar a própria aquisição. Isso daqui faz com que o nosso modelo seja muito empilhável. Hoje o Grupo Primo é a consultoria de investimentos que mais cresce no Brasil disparadamente. A gente tinha 100 milhões há 2 anos, 10 bilhões agora, e daqui a 3 anos a gente vai ter 100 bilhões. Isso daqui é o business que mais vem crescendo no Brasil na nossa área, por causa desse modelo. Terceiro, visão. Mantenha uma visão clara e evite decisões que te levem ao fracasso, ou seja, foco extremo. Em último lugar, gestão. Precisamos de gestão. Para mim, gestão é basicamente delegação, hierarquia e alinhamento. Então, se a pessoa estiver alinhada, ela está na mesma direção. Se tiver hierarquia, tem que ter. Depois disso, a gente precisa ter a delegação. Nós, muitas vezes, erramos na delegação. Delegar é diferente de delargar. Delargar é quando eu contrato alguém e falo: nossa, graças a Deus, vai resolver o meu problema. Ela não vai resolver o meu problema. Delegar é quando eu contrato alguém, eu crio o processo, eu ensino o processo, depois eu mostro eu fazendo, depois ela faz na minha frente
e depois eu acompanho ela à distância através de KPIs e com one-on-ones frequentes. E eu vou me distanciando cada vez mais, acompanho isso através de distorções com KPIs, quando eu preciso eu me aproximo, e quando isso acontece eu tenho uma passagem de bastão. Agora eu posso investir também em mais uma liderança. Esse é o processo de delegação que a gente utiliza no Grupo Primo. Pessoal, desculpa a correria, espero que tenha agregado e um grande abraço para vocês, ótimo evento.